formas nominais. São elas infinitivo, gerúndio e particípio. Tá? Como eles não se flexionam, eles são marcados pelas terminações. Então, os verbos que se encontram no infinitivo são aqueles que terminam, esse tracinho aqui significa terminação, que terminam em R. Os que marcam o gerúndio são aqueles que terminam em N, D, O. E os particípios, eles se subdividem em regulares, irregulares, e aí nós temos os abundantes também, tá? Abundantes. Acho que eu até coloquei isso aqui, particípio irregular. Os particípios, eu coloquei tudo aqui na folhinha, na sua folhinha, tá bom? Bom, o particípio regular é aquele que termina em ado ou ido. Nossa, professora, eu não tô entendendo nada. Calma, chegaremos lá, tá? Os irregulares e os abundantes a gente fala daqui a pouco, tá? Então, nós vamos trabalhar aqui no infinitivo gerúndio particípio com a ideia do particípio regular, tá? Vou colocar aqui ao lado. Vou até apagar aqui embaixo, porque depois a gente fala dos irregulares e dos abundantes, pra não confundir você. Vamos lá. Regulares são aqueles que terminam em ado e ido. Mas como assim, professora? Vamos lá. Vamos ver isso agora. Aqueles que terminam em R significa que são aqueles que marcam o verbo por si só. Por exemplo, cantar. Qual é a terminação? R. Então, se eu pergunto para você quais são as formas nominais do verbo, você vai me responder infinitivo, gerúndio e particípio. Se eu pedir para você colocar um verbo nas três formas nominais, eu vou querer que o verbo termine em R, eu vou querer um determinado verbo terminando em NDO e eu vou querer um determinado verbo terminando em ado ou ido, tá? Isso vai depender da conjugação a que eles pertencem, tá? Então, vamos lá. Para que a gente coloque um verbo no infinitivo, ele vai ter que terminar em R. Eu costumo dizer que o verbo no infinitivo é o verbo na sua origem, tá? É o verbo por si só. Então, se eu, por exemplo, colocasse aqui amarei, amarei vem de que verbo? Qual é a origem do verbo amarei? Que está aqui conjugado. Amar. Concorda? E amar termina em quê? Em R. Então, concorda que amar é o meu verbo no infinitivo? É a minha forma do verbo no infinitivo? Sim ou não? Sim, certo? Então, nós temos aqui o verbo no infinitivo. Então, quando eu falo infinitivo, eu estou falando do verbo na sua origem. Eu te dou um verbo conjugado e você me traz o verbo na sua origem, para que ele fique no infinitivo. Agora, eu estou dizendo para você que o verbo no gerúndio é aquele que termina em NDO. Então, eu quero colocar o verbo cantar aqui. Eu comecei a falar dele, tá? E agora eu quero esse verbo no gerúndio. Então, como vai ficar? Cão, tão, do. Deixa eu colocar aqui grande para você perceber. Opa, errei aqui. Cantando. Perceba que a estrutura canta foi mantida. O que foi que eu acrescentei? A característica de gerúndio, aquilo que corresponde ao gerúndio, que é o quê? NDO. Então vai ficar cantando, tá?
E como ficaria o verbo no particípio no caso, o verbo cantar no particípio? Eu não posso falar cantido. Os verbos que terminam em a gente coloca a terminação ado. Então, como ficaria? Canta. Na verdade, vou ter que colocar aqui grande. Cantado. O que acontece? Em alguns livros, a gente encontra terminação de particípio só em DO, tá? Alguns livros trazem isso. Eu gosto de trazer essa diferença, tá? Porque se você perceber, o que aqui a estrutura canta foi mantida. A gente acrescentou o DO, tá? A mesma coisa com o ido. Aqui o que a gente manteve foi o DO, tá? Então a forma de particípio do verbo cantar é cantado. A gente pode manter a estrutura do canta e acrescenta o DO, tá? Eu gosto de dizer que particípio regular é aquele que termina em ado ou ido, tá? Mas há quem diga, né, quem coloque terminação do DO, né, no caso. Então, vamos só rever. Quais são as formas nominais do verbo? Infinitivo, gerúndio e particípio. Quais são as terminações? Infinitivo, terminação R. Particípio, ado ou ido, tá? Ou DO, se for melhor pra você. Mas eu gosto de colocar ado e ido, porque depende da conjugação. E o particípio, no caso, ado ou ido. E o gerúndio, que termina em NDO. Cantando, falando, comendo, participando. Tranquilo? Bom, deixa eu só pegar a tampa da caneta. Bom, professora, ficou um pouco confuso ainda. Vamos trabalhar com outros verbos agora. Então vamos lá. Aqui eu já coloquei ado e ido. Deixa eu apagar esses verbos aqui. Aqui embaixo eu trouxe o verbo amar. Então vamos preenchê-lo. Vou pedir a você para que coloque nas 3 formas nominais. Então já vai pensando aí. Se eu coloco o verbo amar, né, e eu falo de infinitivo, eu quero ele na sua origem. Então vai ficar amar. Tranquilo? No gerúndio, amando. Como vai ficar no particípio? Vou botar a minúscula aqui. Amado. Amado. Amar no infinitivo, amando no gerúndio e amado no particípio. Tranquilo? Professora, mas você colocou os verbos de primeira conjugação. A gente pode trabalhar com outros? Podemos. Então vamos lá. Eu, por exemplo, eu coloco aqui um verbo conjugado, comerei, tá? O verbo comerei, como ficaria no infinitivo? Infinitivo, verbo na sua origem. Então vai ficar comer. Tranquilo? Terminação R aqui. O mais fácil para você conseguir identificar, para facilitar a sua vida, é quando você enxergar um verbo conjugado, já coloque ele no infinitivo, porque a partir dele você consegue colocar o gerúndio e o particípio com mais facilidade, tá? Então no infinitivo vai ficar comer. No gerúndio vai ficar come, tá? Então vai ficar comendo. Tranquilo? E no particípio, como vai ficar? Comido. Perceba aqui, por que eu gosto de colocar a terminação ado e ido? Porque olha só, aqui você vê que o come se repetiu no comer e no comendo, mas e no comido? O E foi suprimido, ou seja, ele foi retirado. E o que entrou no lugar? O I. Tá? Por isso que eu falo que as terminações, alguns livros trabalham com a terminação DO, mas eu particularmente gosto, prefiro, e tem outros livros também nos quais eu me baseio, que trabalham com a terminação ado e ido, tá? Justamente para que não haja uma certa confusão. Então, viu terminação ado e ido, eu estou falando de particípio. Então, ele gosta de comer, ele está comendo e ele havia comido, tá? Comido biscoitos na hora do almoço, por exemplo. Então, comer, infinitivo, verbo na sua origem. Comendo, terminação NDO. E no particípio, ado ou ido, tá? Tô apagando, tranquilo? Bom, vou
continuar a segunda parte da explicação no outro vídeo. Tranquilo? Então,